Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Senhor Papo e o meu convidado de hoje é mais essa personalidade com vocês, Ayrton Queiroz ou simplesmente Professor Moral. Eu sou o senhor Moral, aí, seu Moral. Eu sou o senhor Moral, eu sou o Ayrton Moral e vamos bater o seu papo. Professor, primeiramente, lógico, quero aqui externar os meus mais sinceros agradecimentos. É uma honra ter o senhor aqui. A gente tentou gravar algumas vezes, Foi. marcar, mas infelizmente, devido à agenda, hoje foi o dia escolhido, na data aí que Deus escolheu para nós estarmos aqui. Então, sou muito grato de verdade pela sua presença aqui no meu canal. Eu creio, cara, eu creio nisso, seu papo, parabéns pelo trabalho. É uma alegria muito grande estar aqui, tá? Junto aqui da sua casa, seu estúdio, sua família. Isso é muito legal, eu gosto muito disso aqui, então vamos bater um papo bem legal, tenho certeza disso. Top. E aqui eu já quero primeiramente fazer os agradecimentos aos meus parceiros do canal. Muito obrigado a todos vocês, ó, que contribuem de alguma forma para o crescimento e para a manutenção desse canal. Se hoje eu trago aqui personalidades como o professor Ayrton Moral, é porque eu tenho parceiros como vocês que apoiam essa causa desde o início. Então fica aqui os meus mais sinceros agradecimentos a vocês, patrocinadores do canal Senhor Papo. Tamo junto. Moral, já falei pro senhor aqui do Tereré, né? O senhor já conhece, não é novidade. É bom demais, né? Rapaz, eu fiz um passeio lá em Mato Grosso do Sul, tem uns amigos lá. E aí, quando você chega lá em Mato Grosso do Sul, é isso aqui, é essa bebida dos caras, porque lá tem uma época quente pra caramba. Aí quando você volta, volta viciado. Mas aí você não encontra mais, você perde o produto. Aí quando eu cheguei aqui, o homem disse: é para não tomar um tererezinho. Eu disse: conhece, Moral? Eu disse: não só conheço, como eu tô com saudade de tomar um bom tereré, viu? Ó, pois Sensacional. nunca mais o senhor vai ficar sem tereré, porque a Sabores do Campo, que disponibiliza aqui, com certeza vai estar lá pronto para mandar o tereré diretamente para sua casa, viu? Sabores do Campo. Quem não conhece, quer conhecer, quer sentir o prazer dessa bebida top, que tem inúmeros benefícios, né, professor? Não é só bom, tem ajuda no colesterol, emagrecimento, tem gente que usa para pré-treino antes de ir para academia, então é uma bebida muito top, muita qualidade, com certeza vai contribuir para a sua saúde. Professor, eu quero aqui, antes de a gente começar o nosso bate-papo mesmo, entregar um brinde, um presente aqui do nosso patrocinador, Nasce Prata, aqui fazendo presente do canal Senhor Papo. É um presente simples, mas de coração. Obrigado, meu amigo. Valeu, show de bola. Aí, o pessoal em casa, se não mostrar, fica curioso, viu? É uma pulseirazinha aí, Ah, rapaz, é uma pulseira, pessoal. Show de bola. Obrigado, pessoal da Nasce Prata. Nasce Prata, né? Show de bola. Obrigadão pelo presente aí. Valeu. É A isso gente aí. então vai começar a troca de presente, então. Eu também trouxe aqui para você, meu amigo velho, uma blusa do Ah, Moral, tá? é isso. E aí, como daqui a pouco eu vou fazer minha apresentação, rapidamente quando você abrir, você Vou vai ver aí mostrar. algumas cores, né? A cor da alegria, a cor laranja. Também aí na lateral nós temos o símbolo do estado do Ceará, o nosso estado. E do outro lado, a instituição que eu amo demais. E atrás nós temos aí três palavrinhas que eu busquei muito saber o que é que Deus espera da gente. Top. E eu procurei na Bíblia. Lá na Bíblia tem um momento, meu amigo, que um ser humano ele foi reconhecido por Deus como um homem íntegro, justo e que andava com ele. Noé. E aí eu trouxe essas três palavras para a gente, né? Para você que está em casa também, integridade, justiça e fé. Se Noé foi salvo e salvou sua família com essas três palavras, então é mais ou menos por aí que Deus deseja da gente. Mas, cara, muito obrigado, viu, professor, pela moral, pelo presente. Que venham mais convidados assim, hein? Trazendo presente aqui pro seu papo. É isso aí, realmente eu já percebi que o senhor é um homem de fé, um homem que acredita realmente tem os seus princípios cristãos, né? Assim como eu também. Acredito que a fé ela é uma ferramenta muito importante para a gente alcançar os nossos objetivos, nossos sonhos. Eu já digo até para quem assiste a gente agora, acredite realmente, coloque fé, né? Tem uma passagem na Bíblia que ela diz assim, que a fé sem ação ela é nula. Não adianta só nós termos fé, né, professor? Nós temos que agir, né? Então a gente tem que, além de ter fé, de acreditar que vai dar certo, a gente tem que fazer por onde aquilo acontecer. Então realmente fica a dica aí para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir depois, acredite, mas principalmente faça acontecer, né? Eu quando tenho a honra de conversar com meus convidados aqui, eu sempre gosto de começar, professor, perguntando, né, quem é a personalidade que está aqui. Então eu quero saber quem é o professor Ayrton Moral, o Ayrton Queiroz, como é que o senhor se identifica, como é que o senhor se apresenta para quem está assistindo a gente? Rapaz, se meu pai está assistindo a esse podcast, acredito que sim.
tenho que começar dizendo que eu sou o Ayrton Queiroz, porque senão ele vai ficar chateado, porque o nome Queiroz, o sobrenome Queiroz, ele veio sumindo com o tempo, ele veio sendo substituído pelo Moral, mas antes sou uma criatura de Deus. É isso que é o mais principal, eu sou uma criatura e que a minha missão aqui, todos nós temos uma mesma missão, é a gente passar por esse grande vestibular, esse grande concurso da vida e daqui a pouco a gente voltar a se encontrar e vou bater um bom bate-papo lá no céu. Aí é que é legal, tá? Mas vamos lá, quem é o Ayrton Queiroz, para você entender como é que começou essa jornada? Terminei meus estudos numa escola particular, primeiro de uma periferia ali do Parque Rio Branco, Colégio Universo, era Escola Universo Colorida, aí passou a ser Colégio Universo, e agora a empresa lá cresceu tanto que agora é Multiverso. Minha amiga Rosimeire Salles, uma grande amiga que eu tenho, a minha diretora é minha amiga, olha que legal, né? Bacana. E aí depois migrei aí para o ensino médio aqui pertinho. A gente está gravando aqui no Álvaro N. Eu terminei o ensino médio no Presidente Médici, Escola Presidente Médici. Né? E aí, logo que eu finalizei os meus estudos lá, eu fui contratado pela empresa para dar aula de matemática. Eu passei imediatamente no vestibular de matemática na UFC e junto com estudando na UFC, eu já estava dando aula, lecionando no colégio. Então, assim, lecionar na minha vida, ela não foi um por acaso. Eu me identifiquei a partir do momento, lá eu tinha 16 anos de idade, quando eu apresentei um trabalho sobre Getúlio Vargas. O professor de história olhou para mim e disse, olha, acho que ele teve ali uma mãozinha divina, você vai ser professor de cursinho. E aquilo ali nunca mais eu esqueci, né? Aquilo foi bastante, me tocou bastante. Então, comecei dando aula na escola, e aí, de repente, algumas coisas você começa a se frustrar, porque você quer tirar do aluno o que é melhor dele, mas você não consegue da maioria, porque o aluno do colégio ainda ele não entende por que ele está estudando. A maioria não consegue entender, e às vezes é embutido na cabeça dele que é só o tal do vestibular, fica muito sem sentido para ele. E aí eu conheci o mundo dos concursos. Primeiro para ser aluno, e aí eu fui aprovado. Mas antes de ser aprovado, eu fui reprovado, viu? Cuidado que eu estou contando logo o êxito, mas antes, eu sei que meu amigo também é concurseiro, tenho certeza que o senhor Papo também já foi reprovado no concurso público, e eu também fui. Mas chegou a hora do êxito, porque eu continuei. Aí eu passei na escola de aprendizes marinheiro, não fui na época, depois que eu estudei um pouquinho mais para onde ia, fui entender, eu disse, não, agora não, isso aí não. Veio o concurso da ESA, Escola Sargento das Armas, aí esse sim, aí eu deixei de dar aula um pouquinho, inclusive nessa época eu tinha até trancado a faculdade da UFC de matemática, e saí de Fortaleza. Isso me fez muito mal. Em que sentido? Me fez mal porque eu senti muita saudade da minha família. Me fez bem porque eu entendi que eu sou um cara muito família. Então, rapidamente, eu queria voltar. Então, na primeira oportunidade, algo que se parecesse com aquilo que a gente é vocacionado, que é ajudar as pessoas, algo que aparecesse, eu voltava. E aí apareceu o concurso do bombeiro, em 2006. E, assim, nunca foi um sonho de criança ser bombeiro militar, mas a instituição, cara, ela é maravilhosa. Aquilo que a gente pensava que ia passar uma chuva, estou há 15 anos como bombeiro militar, e nessa volta, passei no concurso, abri mão de ser sargento para vir ser soldado do Corpo de Bombeiros, e aprendi a amar demais essa instituição. E aí continuei dando aula, nunca parei de dar aula. Então, assim, continuei dando aula, continuei estudando, e aí entrei nos concursos públicos, né, para nessa oportunidade ensinar os alunos a passarem em concurso público. E de 2015 para cá, meu amigo, seu Papo, a gente tem feito uma coisa extraordinária como instrumento de Deus, porque eu entendi que mais do que a aprovação, a gente tinha que falar muito de Deus em sala de aula. Eu tenho muitos alunos aprovados, bacana, existem muitos servidores que são felizes, mas muitos que não são. Verdade. E aí eu sempre digo para os meus alunos que a aprovação no concurso público ela não é garantia de felicidade. Ela tem uma alegria, você vai assistir uma grande alegria, mas não é uma grande felicidade. A gente vai falar isso daqui a pouco, sobre esse mundo de concurso público. Para finalizar a apresentação do Ayrton Queiroz, o Ayrton Queiroz ele vai até 2003, 2004, porque ali entra, e aí eu vou confidencializar aqui, entra o Ayrton Pool, tu acredita? Ayrton Pool? Pool, o Sim Pool, lembra do Sim Pool? Eu dava aula para ensino fundamental e aquelas crianças gostavam muito de mim, eu amava aquela estrutura de criançada, eu adoro crianças.
E aí eu brincava muito com eles em sala de aula, enfim, aí começava a dizer, o Moral é muito carinhoso, o Moral... aí começou o Sim carinhoso, o Sim Poo, aí ficou, e eu tirei uma brincadeira, eu adesivei o carro, o Sim Poo, aí pronto, aí que pegou mesmo, isso aí ficou um pouquinho, mas quando eu fui para os concursos, para dar aula para pessoas maiores, aí o Sim Poo ficou ali, e aí ficou Ayrton Queiroz novamente. Até que chegou um momento que determinado aluno começou a dizer que a minha aula era moral demais. Pai, essa aula desse cara é moral demais, é moral demais. E aí começaram a falar, é moral. Quem é o Ayrton Queiroz? Pai, a aula dele é moral. E aí um falou, o segundo falou, a turma toda começou a falar, e aí não falava mais Ayrton Queiroz, falava Ayrton, a aula do moral. A aula do moral, então, aumentou, até que chegou um ponto que os alunos me cobravam o Ayrton Moral. E aí os cursos já queriam chamar Ayrton Moral também. E eu disse, sabe uma coisa? Fica Ayrton Moral. Só que o nome Moral é tão forte, meu amigo, tão forte, que o Ayrton já está saindo. Só para você ter ideia, na instituição onde eu trabalho, eu fico até abismado, porque meus próprios comandantes já não chamam mais a Sargento Ayrton. É Sargento Moral. Ó, o Sargento Moral já sou Tomou conta apresentado, já já, tomou né? conta de um nome que não faz parte do meu Aham. nome, mas ficou, e os alunos, poxa, Moral, é Sargento Moral mesmo? E tá ficando Sargento Moral. Eu realmente sei bem o que é isso aí, viu, professor? O meu nome também na polícia é Nascimento, né? R Nascimento. E vários dos meus companheiros me chamam de seu papo. É o seu papo aqui, seu papo acolá. Dificilmente alguém me chama de De Nascimento, nascimento. entendeu? Porque ela realmente, como o senhor disse, acaba tomando uma proporção realmente muito grande. Eu queria só pegar um gancho aqui do que o senhor falou. No início das suas palavras, o senhor falou que eu não passei no primeiro concurso, né? Eu tive que tentar mais de uma vez. Isso realmente é muito bacana para quem está assistindo a gente, porque tem muitas pessoas, né, professor, que se frustra porque não passou de primeira, porque não conseguiu na primeira oportunidade, não só no concurso, né? Também é uma oportunidade de emprego, uma entrevista, né? Então, falar para essas pessoas que realmente o que vai fazer a gente chegar no nosso objetivo é uma coisa que é mais importante do que você querer. Realmente é o que eu costumo chamar de constância, né? Constância é você realmente persistir naquilo que você realmente quer. Como o senhor falou, não fui aprovado de primeira, mas eu fui lá e tentei de novo e passei. Então fica aqui a mensagem para quem está assistindo a gente de que realmente muitas das coisas que a gente vai querer nem sempre vai ser na primeira oportunidade, né? Principalmente falando em concurso público aí, onde realmente é uma área que a gente vê muito jovem sonhador, né, professor? Eu acredito que o senhor se depara com muitas histórias emocionantes. Eu tive aqui recentemente com o professor Wagner Lobo, também Sim, professor de cursinho. Mandar aqui um abraço para ele, Wagner Lobo, um cara muito gente boa. Aprendi a admirar. E o próprio Capitão Wagner também teve aqui, que também dá professor. aula também de cursinho. Então, é uma parada que o cursinho, né? Eu já fui aluno de cursinho, lógico, e eu vi quantos sonhos tem dentro de uma sala de aula, né, professor? Eu quero já saber do senhor, né? Como é que o senhor encara uma sala de aula lotada de jovens e adultos querendo um objetivo? Como é que o senhor enxerga esse pessoal? Primeiramente, eu tenho que lembrar que eu também estive numa sala de aula, né? Isso é muito importante. Quem vive, você entende quem está vivendo. É verdade. Então, quando eu estava em sala de aula, eu ficava muito preocupado, muito curioso saber quem era o professor que iria estar em sala de aula. Eu tinha essa curiosidade para saber quem era e depois saber se ele tem compromisso com o meu sonho. Eu nunca fui rico na minha vida, né? De riqueza eu nunca tive em relação a financeiro. Muito pelo contrário. Meu pai até hoje é um diarista, só que agora, há pouco tempo, ele conseguiu se aposentar e aí conseguiu tirar um pouco mais o pé do acelerador Aham. mesmo, porque meu pai é caminhoneiro. Meu pai, ele ganhou do dia, ele sempre ganhou do dia, ele nunca teve salário ao final do mês, ele nunca sacou um valor cheio. Então ele sempre trabalhou o dia, ganhou o dia e trouxe para casa. Minha mãe, dona de casa, nunca teve renda tirado de trabalho remunerado. A minha mãe ela trabalha muito, trabalha até talvez do que muita gente que trabalha remunerado, mas não era remunerada por ser dona de casa e mãe de 3 filhos. E quando meu pai, junto com a minha mãe, eles me colocam mais 2 irmãos, são 3 filhos, todos 3 concursados. Coloca eles, esses meninos, numa escola particular de periferia, eles dão um recado para a gente, é o que eu posso pagar melhor do que uma escola pública.
E aí eu entendo isso hoje depois de uma experiência. E eu, em sala de aula, ficava perguntando se aquele professor ele tinha esse compromisso com aquele dinheiro que, inclusive, era suado do meu pai. Né? Eu queria saber se ele estava interessado na minha aprovação ou era só mais uma hora a aula que ele estava ganhando. Então, por imaginar, por perceber tudo isso, quando eu entro numa sala, e aí o meu amigo perguntou, uma sala lotada. A sala lotada é um sonho de qualquer professor, a não ser que seja um professor que não esteja seguro do que ele vai passar. Mas um professor seguro, um professor que gosta de lecionar e tem conteúdo, é o sonho de qualquer um. Agora eu pergunto, em uma sala de aula com uma aluna, que eu já dei aula, uma aluna para concurso, foi um dia em que o curso esqueceu de dizer para mim que não teria aula. Isso acontece, às vezes acontece. E esta menina, ela não ficou sabendo que não teria aula. E aí eu fui para o curso e o curso disse, meu professor, a gente esqueceu de dizer, não, eu sou um cara muito de boa, sabe? Eu gosto de encarar as coisas pelo lado bom. Eu não gosto de olhar pelo lado, esqueceram de me enganar, que desrespeito. Não, história é essa. Esqueceu, então eu tinha que vir aqui para dar um sorriso para vocês, um abraço. E aí, sério, se o senhor não está com raiva, meu filho, pelo amor de Deus, eu estou aqui bem, eu estou com saúde, eu estou com minhas duas pernas. E aí eu já ia embora. Eis que uma aluna, eles também estavam justificando para ela, ô amigo, você não viu lá, não ligaram para você? Ela disse, não. Aí eu disse, vem cá, essa menina da minha turma então bora para a sala. Ela disse, mas professor, bora para a sala. E aí ela entrou na sala. Ela olhou para mim e disse, professor, você não vai dar aula para ninguém? Eu disse, como ninguém? Você está aqui, moça. Tem gente aqui, tem você. Ela disse, mas é só eu. Peraí, já não era ninguém, agora só eu. Já tem uma pessoa, não tem? E aí eu disse para ela, não só tem uma pessoa aqui não, tem mais. E aí a gente começou a fazer a contagem. Ela era casada, então o esposo dela estava ali com ela também. Ela era mãe de 2 filhos, então os 2 filhos também estavam ali. O pai e a mãe acreditavam nela, então tinha mais os pais. E aí a gente saiu brincando, você tem amigos? Tem, mas amigos mesmo, porque nem todo mundo pode ser chamado de amigo. E de repente ela começou a sorrir e disse, professor, como é que o senhor imaginou de tudo isso? Eu disse, porque eu também tinha tudo isso e eu queria que o professor visse isso. Eu tinha uma esperança de construir uma família. Eu sempre estudei com essa ideia, sabe, seu Papo? Eu queria ter uma esposa, eu já tinha uma namorada muito bacana, a gente já tinha um compromisso de casamento. Eu tenho um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa que acreditavam e financiavam o seu pouco de recurso. Enfim, então como é que eu vejo hoje o meu aluno? Com bastante transparência. Eu digo sempre para meus alunos, concurso público, você sai de casa, muitas vezes porque viu alguém aprovado. Você certamente viu alguém, um vizinho, é igual o cara que nunca jogou nesses jogos de marcar número aí de final de semana, que vão fazer a propaganda deles, mas é um tal de leque, né? E aí você vê o vizinho ganhar e você passa a comprar também aquele negócio. Pois, não estou aqui influenciando o jogo, porque eu também não jogo. Mas às vezes você vê a pessoa e acha que aquilo é uma sorte da pessoa. E não é. A pessoa vem para a sala do cursinho e entende que ali é um verdadeiro, você sabe disso, é um verdadeiro. Você vai passar ali por um deserto. O nome daquilo é um deserto. Por que é deserto, moral? Ora, você vai se isolar da família, isolar das pessoas que você ama, você vai ter que destinar tempo para os estudos, você vai para baixo da linha da pobreza, porque essa é a verdade. Muitas vezes você deixa emprego para estar ali. É verdade. Então, seu Papo, o que eu falo para os meus alunos é com muita clareza e transparência, digo para eles: vivam o deserto e conheçam a glória. Massa, cara. Eu acredito que mais do que o conteúdo que o senhor tem, né, para apresentar, eu acho que essa experiência, ela realmente é muito importante quando o aluno sabe, pô, o professor sabe o que é que eu estou passando. O professor já sentiu na pele isso aqui que eu estou passando hoje. Eu acho que essa experiência, professor, é o que realmente enriquece o seu conteúdo, a sua aula, porque é fácil você falar do que você não viveu. Agora, meu amigo, você falar do que você viveu é o que vai passar a confiança e a credibilidade para quem está ouvindo. Então, realmente é muito bacana. Escuta essa aqui. Eu gosto muito, seu Papo, de fazer coisas que normalmente não foram feitas ainda. Isso é interessante. Né? Às vezes eu tenho ideia, onde é que eu tenho? Alguém já fez isso? Não. Aí por isso eu não vou fazer? Por exemplo, qual é o único, qual professor, aí você vai perceber que eu fui o único, que conseguiu levar 2 ônibus lotados de alunos concurseiros para ter sua aula no interior do estado. Nós saímos daqui com 120 alunos, e não foi por uma vez, não.
Nós fizemos isso 6 vezes aqui no estado do Ceará. Eu levei 2 ônibus lotados para o interior do estado. Nós fomos a Quixadá, Quixaramubim, fomos a Canidé e repetimos esses locais e a galera foi com a gente. E aí as pessoas perguntavam, Moral, qual é o intuito? Fazer algo diferente na vida dessas pessoas. Às vezes a gente consegue impactar com pequenos gestos. Por exemplo, uma menina chegou, terminou uma dessas viagens, olhou para mim e disse, Moral, foi a melhor viagem da minha vida. A gente bateu um vai e volta. E eu disse, melhor viagem, ela disse, porque foi a única, eu nunca viajei na minha vida. Massa. Uma menina de 20 anos de idade, ela nunca tinha viajado na vida, e para ela foi a coisa mais sensacional sair para uma viagem, uma excursão de estudos. Mas olha essa, estava na minha casa, recebi uma ligação, uma senhora me agradecendo porque o filho, pela primeira vez, estava gostando de estudar. Aí, sério mesmo, esse professor Moral, muito obrigado, só estou ligando para isso. Eu disse, seu filho está aí? Tá, eu disse, então passe para ele, deixa eu conversar com ele. E aí ela pegou, Zezinho! Chamou o Zezinho. Aí disse, mãe, a senhora ligou pro professor Moral? Eu liguei, tá aqui, ele quer falar com você. E eu disse, aí, meu garoto, tá gostando de estudar aí com Moral? Ele estava estudando pelo DVD, né? Eu fiz um DVD em 2016, e aí ele estava estudando por esse DVD do Moral. Ele disse, Ave Maria, é bom demais, Moral, você quer ser policial? Eu disse, quero. Quer mesmo? Isso era um sábado. Quero, professor Moral. Tá certo. Amanhã é domingo, se você quer ser policial, entre na minha casa amanhã, venha para minha casa, esteja aqui às 10 horas da manhã, tá aqui o endereço. E se o senhor está falando sério, eu disse, não brinque com sonhos. Se você sonha em ser, então, essa é a sua oportunidade. E aí eu olhei para minha esposa, minha filha, eu fiz esse tal convite, assim, meu filho, se você fez, está feito, né? Minha esposa comprou o processo. E aí o rapaz chegou na minha casa, de fato, antes das 10 da manhã, e eu disse a ele, olha, aqui em casa as regras são bem curtas, porque a gente vai ficar passar mais fora do que dentro. Você está pronto para começar? Ele citou. Eu achei, sério mesmo, um jovem de 20 anos de idade, 21 anos de idade, 22 ele tinha. Parou de estudar no primeiro ano do ensino médio, eu só descobri isso depois. Uhum. Ele nunca tirou uma nota azul na vida. Olhou para a mãe e disse, mãe, ou eu paro de estudar, ou a senhora entende que eu não gosto de estudar, ou eu mato a diretora. E a mãe, uma professora, escutar isso. É verdade. Aí a mãe olhou para o filho e disse, meu filho, então seja feita a sua vontade, o que, é que eu posso fazer? Você já está de maior, então saia. E aí, de repente, ele se vê aguçado por essa experiência de um estudo. E eu disse a ele, então vamos fazer o seguinte, comece a estudar. E eu deixei de propósito, aleatoriamente, ele estudar por uma semana. Eu disse, em uma semana, se esse cara não desistir, ele não desiste mais. E ele foi, uma semana. Chegou no final de semana, eu disse, aí ele disse, é bom demais. Eu disse, então se é bom demais, aleatório, eu vou te organizar. A gente fez um planejamento para ele. Ele desceu na minha casa em janeiro de 2016. A prova do concurso de 2016 foi em setembro. Ele morou na minha casa de janeiro até setembro de 2016. Eu conto essa história em sala de aula, os alunos assim, me leva também para sua casa, né? E aí ele morou na minha casa esse tempo todinho. Fez vários simulados, e em todos os simulados ele veio ascendendo nas posições, até chegar o momento da prova. Eu disse, você vai ter que fazer isso aqui na prova. E ele entendeu, foi para a prova, e dos 60, deixa eu ver, só lembrar dos 60 mil que deu escrito lá, ele ficou na posição 800 e alguma coisa, na T1 da Polícia Militar. Hoje está no raio, trabalha no raio, está no interior, no próprio interior dele, né? Enfim, hoje não é mais Zezinho, o nome dele é J. Guimarães, no raio. E aí essa história ela é contada para ressignificar a sua vida aí, que você acha que teve um ensino médio ruim e por causa disso você não vai passar no concurso público. Esqueça isso. Esqueça, não tem nada a ver. Às vezes você deixou de estudar porque você não entendia porque estava estudando e o que mais vale é a sua vontade. Se você entrar em sala de aula com professores que tem propósito também de te aprovar e se você realmente quiser viver o processo do deserto, pode ter certeza, ninguém passou pelo deserto sem conhecer a glória. Massa, cara. Esse tipo de história realmente, como eu disse, é o que faz com que as pessoas gostem ainda mais das suas aulas, né? O senhor falou do raio aí, eu já quero aqui mandar um recado para o senhor. O Sargento Barroso, que é o proprietário da Garagem 79, mandou um abraço. Sargento Barroso do Raio, CP Raio, mandou um abraço, né? E vocês aí, ó, que não conhecem ainda a Garagem 79, fica aí a dica. Garagem 79, qualidade, vai cuidar bem do seu veículo, vai fazer com que ele se torne a sua segunda casa, né? Um cuidado especial da Garagem 79, com certeza é ideal. Para vocês que não conhecem a Garagem 79, só entrar em contato pelas redes sociais Garagem 79.
Então, sargento, fica aqui o recado. Sargento Barroso pediu para mandar um abraço pro senhor. Tá Que dado o legal, recado, viu, Sérgio sargento? hoje. Abraço, meu irmão. Tamo junto. E, aliás, É, só um detalhe aí, a gente tem um projeto em que eu leciono para 600 subtenentes no estado do Ceará para o curso de massa. habilitação oficial. Fica o convite aí, quem é militar, não precisa ser subtenente não, tá? Para fazer o show precisa. Mas se você está assistindo aqui a nossa live e você quer estudar legislação institucional, enfim, me segue no Instagram, no canal, segue no Instagram também da Aspra, né, Massa. a nossa Associação Militar do Estado do Ceará, e vão estar com a gente. Top. Professor, a gente falou um pouco aqui já sobre a sua profissão de professor, né? Mas quem lhe conhece sabe que o senhor também, além de ser professor, é bombeiro militar, né? Uma profissão realmente muito digna, que as pessoas respeitam, admiram. É tido como herói e não é à toa, realmente os bombeiros atuam de uma forma realmente espetacular, tem todo o respeito da sociedade e isso realmente é muito importante. Eu queria saber do senhor como é que faz para conciliar a sala de aula com o trabalho operacional. Como é que o senhor costuma fazer com que essas duas profissões se engajem? Primeiro, deixar de ser professor é um negócio para mim que não deu. Não vai dar, não. Eu já tentei parar por um tempo. Às vezes a gente cansa muito ali, principalmente depois de um concurso público, a gente tenta dar uma pausazinha. Mas quando dá com um mês ali de descanso, cara, eu já vi que é um vício. Você tem que estar em sala de aula, você tem que estar proporcionando ali, dividindo conhecimento com os alunos. E aí, realmente, você tem a atividade de bombeiro militar. Bombeiro militar hoje, na maior das suas escalas, é a escala 1 por 3. Você trabalha 24 por 72 horas. É uma escala muito bacana, muito boa. Estive nessa escala por quase 15 anos no bombeiro. E o bom dela é que você consegue permutar o serviço com o seu amigo. Então, vamos lá. Eu estava de serviço na segunda-feira. E na segunda-feira eu estava com uma aula para dar. Eu procurava o meu amigo da terça-feira, ele vinha para a segunda, eu ia para a terça. E assim a gente ia conciliando. Qual era o dia que eu estava de serviço? Estou de folga? Massa. Não estou de folga? Ligava para um companheiro, ligava para outro companheiro, um não podia, o outro pode. A gente ia fazendo esse jogo de permuta dentro da instituição. Isso é bem legal, Massa. nunca tive essa dificuldade com os companheiros. Eles sabiam que existia o profissional professor lá fora. Inclusive, eu lecionava para muitos filhos de companheiros. Tem muitos filhos de militares que a gente trabalha também, que já temos histórico de aprovação. Enfim, há o cansaço, mas quando há o amor, isso aqui supera. Então, quando você faz algo que você ama, eu tenho certeza que o seu papo ama fazer isso aqui, isso é perceptível, está na veia do seu papo. Então, isso para você, embora exija muito tempo do seu papo, mas quando você vai dormir, você vê assim, poxa, missão cumprida, né? E aquilo ali parece que ele revigora. Então é o que eu sempre senti. Me revigorava da aula e ser bombeiro militar, o que nos revigora de fato é a sociedade. A sociedade de fato a gente gosta de um prestígio, de uma confiabilidade tão bonita, tão legal, que isso inclusive me fez permanecer na instituição por mais anos do que eu calculava. A minha esposa, inclusive, disse isso. Meu filho, eu tenho orgulho de dizer que você é militar. Eu tenho orgulho de dizer que você é bombeiro militar. E isso me pegou, isso aqui me tocou muito. Então, quando a minha família tem orgulho de dizer que nós somos militares, eu digo que nós, porque lá em casa são 3 militares. Né? Então, um pai que criou meu pai enche a boca para dizer meus 3 filhos são agentes de segurança pública. Então, para ele é muito importante isso e acaba passando essa importância para a gente. Mas veja, não é fácil. Não é fácil, o serviço do policial militar é um serviço complicado e cada dia fica mais complicado. A gente tem que passar para os militares que é necessário ter conhecimento para não gerar responsabilidades. Isso é notório e isso vale também para o corpo de bombeiro. A nossa função ela é estressante. Veja, eu gosto sempre de colocar as duas profissões, policial e bombeiro militar, porque são os nossos heróis. Ponto final, são os nossos grandes heróis, mas heróis que falham e se falhar, às vezes perde a vida. Essa é a história que muita gente não entende. Uma ocorrência, por mais simples que ela seja, ela não é igual a outra. Então vamos lá, um policial militar, uma composição foi chamada para baixar um som de carro. Nós já temos militares que morreram numa ocorrência dessa. Das mais simples. Um bombeiro militar que foi chamado porque tinha uma vítima presa. Vamos botar aqui uma pessoa que. Não vou botar nenhum incêndio, mas vamos botar um incêndio aqui que eu participei, que eu disse, agora eu vou papocar, porque eu não sei o que eu vou fazer. Faltou água no esguicho. Estava
bem num incêndio em vegetação. O incêndio em vegetação ele é muito, ele exige muito físico do militar, porque ele normalmente demora a ser debelado. E aí, em determinado momento, o vento deu uma mudança de lado e ele veio para cima da gente. Só que existe um método que a gente faz com o esguicho para que a gente não fique sem o ar, que é você fazer o jato d'água. Quando você faz o jato, toda essa fumaça ela é puxada e você tem um vácuozinho que você respira perto da água. Até aí tranquilo, fechou em você, você faz isso. O problema é que a água parou. E aí quando a água parou, eu não sabia para onde eu corria. Aonde era o lado que eu corria, até que o meu comandante gritou o meu nome. E aí, quando ele grita, você teve a orientação. E aí foi graças ao grito dele, ele percebeu que eu estava sem água, e aí ele gritou. Quando ele gritou, eu consegui dar 10 passos sair da fumaça. Naquele momento eu disse, meu Deus. Aí pensei na minha esposa, pensei na minha filha, cheguei em casa, as abracei, né, e disse para elas que eu era muito feliz por estar ali. Não passei isso para elas, porque a minha esposa me diz, não dê uma de herói. Toda vez que eu saio de casa ela fala isso. Nada de dar uma de herói. É porque ela quer o marido dela de volta. Então, a nossa função de policial militar, de bombeiro militar, elas são funções extremamente sacrificantes, mas a sociedade ela dá um prestígio que nos revigora, né? A gente perceber tudo isso. Essa profissão, né, como foi que ela entrou na vida do senhor? Como foi uma coisa assim que o senhor teve alguma referência, o senhor teve alguém que disse, pô, cara, faz o concurso. Como foi essa questão do bombeiro militar? O que foi que atraiu o senhor para essa profissão tão importante? Não tive referência nenhuma da instituição, eu não conhecia nenhum bombeiro até aquele momento. O que me fez fazer o curso de bombeiro, naquele momento eu estava no Exército, em curso de formação, meu pai me ligou, meu pai me pedia todo dia para vir embora, para vir assim embora, vai me viver aí no meio do mundo. Então meu pai ele fazia o movimento contrário, ao invés de dar força, ele dizia, vem assim embora, rapaz. Aí quando sai o edital do curso de bombeiro, ele me liga. Você está sabendo do edital do curso de bombeiros? Aqui saiu, depois de, pasmem, 14 anos que não entrava nenhum bombeiro militar, nós tivemos a entrada da turma de 2009, que é a minha turma. E aí o meu pai pega e me liga e se venha fazer. E aí deu um final de semana bom para que eu saísse do quartel, fiz o concurso e naquele momento eu achava que seria apenas uma etapa. Eu voltando para cá, eu teria um concurso, eu pensaria em outros concursos. Mas como eu disse, o concurso bombeiro ele acabou me permitindo fazer a coisa que eu também amava. Só para você ter uma ideia, em 2014 eu passei para oficial da Polícia Militar, na T1. Foram, salvo engano, 3 turmas, 3 turmas. E aí, naquele momento, eu vivi um dilema. Sair do corpo de bombeiros e correr o risco de sair de sala de aula, porque nós sabemos que o oficial da Polícia Militar, primeiro tem um curso de formação longo, e depois tinha ali um período que é muito mais sacrifício. Você sabe mais do que eu. O tenente ele vive um momento ali de que ele não tem certeza da folga, de como é que ela vai funcionar. E aquela situação me colocou em um dilema. Eu disse, poxa, eu sou feliz no que eu faço. Sou bombeiro militar, e praça e professor. Trocarei por talvez mais influência alheia do que minha mesmo. E talvez esteja tirando o sonho de alguém que queira ser policial. Então eu tinha que somar tudo isso, ao ponto de chegar no final, eu pegar uma orientação do avô da minha esposa, e ele disse, meu filho, ele é muito intuitivo, é um cara muito religioso, fique onde você está. Eu estou mais feliz assim. E eu também estava. E uma coisa que eu sempre fiz, sabe, o senhor Papa? Eu não olho para trás. Depois que você toma uma decisão, isso serve para você também. Não fique olhando esse si aí, ele não serve de nada. Se você tomou essa decisão, era a melhor decisão que você tinha que tomar. A não ser que você não pediu orientação divina. E aí você pode se dar mal com isso. Então eu sempre pedi nas minhas decisões orientações divinas. Meu Deus, me orienta, se é da tua vontade, me enche de alegria no projeto, no processo. E eu tenho feito isso sempre, inclusive com 2020, quando eu resolvi, em 2019, me colocar candidato a vereador pela primeira vez. Massa. Eu quero aqui fazer os meus agradecimentos aqui também a um parceiro do canal nosso, Açaí Náticos, aqui Açaí Nordeste. Professor, eu não sei se você já conhece, o Açaí Náticos é uma distribuidora de açaí, aonde para quem quer ser empreendedor ou para quem já é empreendedor, para quem quer colocar uma loja de açaí Náticos é o local certo, tá, pessoal? Lá é uma distribuidora onde vai ter
tudo que uma loja de açaí precisa, desde o açaí, dos cremes, dos mix, tudo, inclusive aquela aula, né, de como você deve preparar o açaí, aquela logística de como você deve manter o açaí. Então, Açaí Náticos com certeza é o local ideal para você que quer ser o seu próprio patrão, quer sair do trabalho convencional de carteira assinada. Açaí Náticos Distribuidora é do mesmo grupo do que Açaí Nordeste, professor. O que Açaí Nordeste também faz parte aqui do nosso canal. Então, Açaí Náticos e que Açaí Nordeste estão juntos, fechados com o seu papo. Eu sou muito grato. É lógico, não poderia faltar o nosso açaí, né, professor? Nosso açaí. Quando eu vi duas cumbuquinhas ali, eu disse, rapaz, tomara que seja um patrocinador mandando. Então, aqui é o que Açaí Nordeste, um parceiro do nosso canal, que Legal. nós temos a honra de oferecer aqui para os nossos convidados. Fique à vontade, professor. Tamo junto. Obrigado, Açaí Náticos, que é Açaí Nordeste. Obrigado pela força. Um açaí muito top, viu, professor? Salvou moral. Porque eu estou trabalhando o dia todo, não deu tempo nem aquele lanche da tarde. Aí eu corri aqui para a gente fazer o nosso bom bate-papo. E realmente é um bom bate-papo, viu, pessoal? Fiquem aí, ó, pode mandar suas perguntas aí, seus comentários, que a gente está aqui de olho. Professor, é lógico que quando você tem uma profissão dessa, né, de bombeiro, aí concilia com essa profissão de professor, o senhor acha que tem algo do bombeiro que o senhor leva para a sala de aula e algo da sala de aula que o senhor leva para as ruas quando o senhor está de serviço? Então vamos lá. Eu tenho uma parte lá no meu Instagram, em @profmoral, que eu deixei logo fixado, né, que é uma boa apresentação da origem do moral antes de vir à Terra. Eu tenho certeza que foi essa conversa que eu tive com Deus. Olhar para mim e ter dito assim, cara, eu vou te mandar para a Terra, chegou a tua hora, e eu vou te botar aqui numa profissão. A primeira aqui é você ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos. Você vai fazer isso. Você está pronto para a missão? Eu devo ter agradecido muito a Deus. Opa, eu vou ajudar as pessoas, é isso que eu vou fazer. Elas têm um sonho e eu vou ali tentar realizar junto com elas. Show de bola. Estou indo. Calma. Presta atenção. Vou te dar uma outra missão. A outra missão é, se essas mesmas pessoas elas precisarem de um socorro, elas estiverem vivendo um determinado infortúnio, uma calamidade, algum risco de vida ou de patrimônio, elas também podem te chamar e você também vai. Obrigatoriamente você vai. Você não tem a opção de não ir, não. Você vai ajudar também. Vidas e riquezas. Eu devo ter olhado para eles, espera aí, mais uma vez então eu vou ajudar as pessoas de uma forma diferente. Quando elas estiverem ali em risco. Isso, você vai fazer isso. Eu devo ter olhado para Deus e disse, muito obrigado. Mas espera aí. Antes de você ir, é justo que cada um tenha a sua remuneração. E aí você vai ser remunerado pelas vidas. Eu devo ter olhado para ele esse cara, né? Porque eu sou remunerado, perceba, eu sou remunerado só para ajudar as pessoas, eu não faço outra coisa. Eu acordo e vou dormir pensando em como eu posso ajudar as pessoas. Então, como é que eu faço para essa missão divina eu executar no Corpo de Bombeiros? Eu consigo entender a dor das pessoas. Então, quando eu estou, por exemplo, eu sou chamado por causa de um incêndio, vamos pegar o último caso, uma madeireira estava sendo incendiada. Madeireira, quando você escuta isso na frequência, qualquer um sobe os cabelos, porque é uma madeireira. Ali você tem um material componente e rapidamente vai pegar fogo. E é uma empresa, é o ganho de pão de alguém, de uma família. Então, todo mundo já se equipando dentro da viatura mesmo, já conversando o que a gente ia fazer, e chegamos lá, tinha 25%, a gente conseguiu visualizar que 1/4 do estabelecimento ele já tinha pego fogo antes da gente chegar. E a gente ia precisar de apoio e muita água. Nosso motorista voltou de mototáxi para pegar uma outra viatura, para não esperar um apoio de uma outra cidade. Isso eu estou falando de uma região metropolitana, a gente não estava em Fortaleza, que tem mais viaturas. E de uma forma divina, nós conseguimos debelar aquele incêndio. Nós não permitimos que nada, nenhum por cento a mais fosse incendiado. O que já tinha pego fogo, ficou. O que teria que pegar, não pegou. E aí a gente percebeu ao final, e muito sacrificante ali o trabalho, depois teve um rescaldo, que é puxar madeira por madeira para baixo, então a gente saiu dali extremamente cansado, mas chegaram os proprietários, marido e esposa, a esposa estava em prantos, agradecendo, dizendo que achava que tinha acabado tudo que eles tinham construído numa história de vida. Então a gente consegue dar um abraço das pessoas, a gente consegue dizer para elas que aquela é a nossa missão. Inclusive, um detalhe, não faz mal ser citado,
foi perceptível que, pelo grau de emoção daquela pessoa, ela quis mais do que agradecer com um obrigado, que aquilo é suficiente. Uhum. Ela quis, inclusive, remunerar, dar uma gratificação para a composição, o que a composição não aceitou e não deve aceitar. Na mesma hora, o nosso comandante disse, não, a nossa missão é essa. Está feliz por ter conseguido debelar o incêndio, fica triste por não ter chegado, por não ter conseguido os 25%, que não fazia parte da nossa missão mais, que já tinha acontecido. Mas feliz porque a senhora manteve o seu patrimônio. E ali a gente percebeu que foi mais uma situação que eles observaram, porque a sociedade não entende isso às vezes, Verdade. não precisa gratificar os agentes de segurança pública, não precisa. O obrigado, ele faz parte do contexto social de educação. E em sala de aula, eu faço questão de me relacionar muito com os meus alunos, viver o processo. Minha esposa disse que eu tenho muito um dom divino, que é o dom de escutar. E as pessoas chegam para mim e contam suas histórias com uma facilidade, e eu fico percebendo hoje, Senhor, eu não abri diálogo com essa pessoa a tal ponto dela me contar a história de vida dela. Mas eu estou percebendo que isso aqui é um dom divino. Então eu vou escutar, às vezes eu tenho uma palavra, às vezes eu não tenho. E a pessoa ela fica feliz do mesmo jeito. Então, em sala de aula, a gente tem escutado muitos alunos, a ponto, seu Papo, de em 2019 eu ter montado o que eu chamo de terceiro projeto da minha vida, que foi parar de dar aula no final de semana, principalmente no sábado. Deu uma pausazinha, eu dava muita aula no sábado, eu disse, não, vou dar uma pausazinha, mas para quê? Para ir até a casa do meu aluno. Olha que legal, olha que interessante. A ideia saiu assim, rapaz, eu vou montar a ideia do café com moral. O aluno, o amigo, ele me chamava para tomar um café na casa dele. Qual era a única regra que eu estabeleci? Só tinha uma regra: simplicidade. Você quer me receber na sua casa? Simplicidade. O Moral é um cara simples, o Moral é um cara de periferia. Então, não. Já pensou, meu aluno me chama para a periferia e coloca um banquete numa mesa e eu disse, não, eu vou me sentir mal, porque não é o teu dia a dia. Me receba com o seu dia a dia. Como é que você acorda? O que é que você se alimenta de manhã, à tardinha? Então vai ser exatamente a mesma coisa. Eu acho que essa regra ela foi ferida poucas vezes, 2, 3 vezes no máximo. Os meninos entenderam, mas só para você ter uma ideia, eu visitei mais de 50 casas. Teve final de semana que eu visitei 5 casas, que eu até dizia assim, pelo amor de Deus, não me ofereça mais café não, que hoje eu não aguento café. E aí, qual era a ideia? A ideia ela foi até desvirtuada, porque a ideia era falar de concurso. Uhum. Eu ia para a casa dos alunos e orientá-los quanto a concurso. Mas só para você ter uma ideia, poucas foram as vezes. Todas as vezes que eu fui chamado principalmente para essas pessoas falarem da vida delas, e normalmente elas estavam em conflito familiar, conflito social, conflito psicológico consigo, elas não estavam bem, elas não estavam, enfim, no melhor momento. E por várias vezes ali nós tivemos situações bastante brilhantes, como por exemplo, um casal que estava vivendo na mesma casa, mas como se estivessem separados por picuinha, besteira, sabe? Eu sou um cara extremamente família, como eu já disse, extremamente marido. Eu entendo a minha função social de marido com a minha esposa, função divina. E eu tentava passar isso para as pessoas e tento, falo isso muito em sala de aula. Teve a história do Edinho, cara, o Edinho mais um aprovado na PM. O Edinho me chamou para ir no Barroso. O senhor vem na minha casa? Vou! Eu já botava assim. Aí ele botou assim, meu endereço é no Barroso. Aí eu, caramba. Lembrando que o Barroso, em 2019, isso aí foi em 2019, foi um momento muito crítico daquela comunidade. Ali não estava fácil. Então imagina você, eu sou militar, eu não posso fugir desse destino. Imagina você entrar num Barroso, enfim, eu tenho medo, eu lia, eu ficava uma hora na casa de alguém. Imagina se alguém vai estar sabendo que o fulano está recebendo um militar na casa dele. Ali tinha tempo para o cara fazer qualquer maldade. Eu olhei para minha esposa disse, se você prometeu, você vai ter que ir. Eu disse, então eu vou. E aí eu fui, pedi muito a Deus proteção e fui. Foi tudo muito bem. Algumas coisas me chamaram muita atenção. A casa do Edinho, por exemplo, a imagem sem reboco, isso já me chamou a atenção. Mas, por exemplo, você vê uma casa sem um mínimo não tinha um piso, era terra batida, cara. Eu não tinha visto isso mais na minha vida. Isso não fazia parte mais do meu dia a dia. Então, eu percebi que pessoas ainda vivem assim. Aquilo me chocou. Tinha mais 5, eram 6 irmãos. A mãe vendia aqueles desinfetantes caseiros, o pai estava doente. E ele começou a ser a grande surpresa da minha vida.
Um menino bom, um menino que fazia matemática no UFC, estagiava o dinheirinho do estágio, levava de alimento para casa. Enfim, batemos um bom papo de orientação, comecei a ajudar o Edinho conforme eu podia. Não, nunca foi financeiro, foi por ele mesmo, a gente conseguiu monitoria para ele estudar, conseguiu um trabalho para ele ganhar um pouquinho melhor. E o Edinho, ele soube aproveitar essa oportunidade que Deus deu para ele e hoje é policial militar. Inclusive, cara, você deveria fazer um bom bate-papo com ele. Fica aqui, até aqui, o Edinho, ele é um cara que ele gosta de falar, ele gosta de falar a vida dele, é um cara simples, humilde, me mandou as fotos, Moral, agora, semana atrasada. Moral, muito obrigado. Ele sempre me agradeceu por tudo, desde o primeiro salário, por tudo, eu dizia, tá bom, cara, por nada, mas é lá em cima. E ele botou assim as fotos da casa dos pais dele que ele estava ampliando. Ele estava fazendo a parte de cima, estava fazendo uma reforma, fazendo um duplexzinho na casa dos pais. Então, cara, o que eu posso dizer da minha vida? Meu irmão, obrigado, meu Deus. Realmente, eu acredito demais na lei de você atrair aquilo que você pensa, aquilo que você fala, aquilo que você faz, né? Então, a lei da atração eu acredito demais. Quanto mais você agradece, mais motivos você vai ter para agradecer. E lógico, o contrário também. Quanto mais você reclama, quanto mais você murmura, mais murmurações aparecem. Então, realmente, eu acho muito bacana isso da sua parte, professor, de ser um cara sempre para cima, sempre olhando as coisas pelo lado positivo. Realmente a gente consegue perceber, eu também percebo isso, que tem pessoas que às vezes não conseguem muitas coisas na vida porque culpam muito outras coisas, culpam outras pessoas, culpam alguma situação e não param para analisar, pô, o que é que eu estou fazendo de errado? O que é que eu posso fazer para mim conseguir o que eu quero? O que é que eu posso fazer para mim chegar no meu objetivo? Então, eu acredito, muitas pessoas às vezes se frustram e colocam a culpa em qualquer outra coisa menos nela. Eu acredito muito nisso, professor, que nós, como pessoas que somos sonhadoras, né? Pessoas que têm alguma meta, algum objetivo na vida, Deus dá o sonho, mas a gente tem que correr atrás dele. Eu acho que quando a gente coloca na cabeça, pô, vou fazer um concurso, Deus te deu o sonho, Deus te deu ali o pensamento, agora é contigo, né? A gente também não pode esperar que Deus faça tudo, né? Dá uma Então, olhadinha nos milagres que Jesus Cristo operou. Pegue lá os 7 milagres que Jesus operou. Todos eles, algo teve que ser feito. exatamente, Todos. Vai transformar água em vinho? Peguem os barris, encham de água. exatamente. Não foi assim, não. Tá, cadê os barris? Não, a água vai aparecer, para deixar ficar aí sentado. Todos eles teve um processo. E aí eu achei interessante que você falou aí, Deus dá o sonho, Deus dá aquele start, mas se você não for viver o processo, de nada vai valer a pena. Perfeito, perfeito. Realmente, eu acredito muito nisso aí. Então, eu quero aqui fazer uma pergunta também para o senhor, né? Teve esse período, né, que o senhor concorreu a vereador, né? Nós estamos aí chegando já no período eleitoral novamente, né? 2024 e ano de eleições. E o moral? Vai tentar de novo? É um desejo do moral conseguir, com um cargo político, né? Ajudar mais pessoas, como eu já percebi que o senhor é dessas pessoas que tudo que o senhor faz é pensando realmente em poder ajudar alguém. Então, para quem acompanha o Moral, né? O Moral vai entrar mais uma vez na política. E qual é o seu objetivo, se o senhor for tentar um pleito político? Então vamos lá, para você entender a origem política na minha vida. Primeiro, eu não tenho origem política antes do moral na minha família, zero. Zero. Ninguém teve cargo eletivo na família do moral antes do moral tentar um cargo eletivo. O cargo eletivo ele nasce na minha vida quando eu tinha 35 anos de idade, 36 anos de idade. Então não é um cara jovem, não é um menino de 18 anos querendo ser vereador, não. Eu já tinha 36 anos, eu vivo feliz, eu sou um cara extremamente feliz e eu sempre digo, para você ser feliz você tem que fazer escolhas difíceis, você vai ter que viver um momento entre um embate, e eu tenho isso muito claro na minha vida, um embate entre a carne e o espírito. A carne vai te pedir alegrias que muito provavelmente vai te trazer infelicidade. E aí se você entender isso, é o espírito que está guiando a carne, não a carne guiando o espírito. Isso é muito importante estabelecer na sua vida. Por que toda essa introdução? Porque quando chega em 2019,
eu já estava no processo de ajuda dos meus alunos, caminhando com eles, dando aula, levando para o interior, e aí chega alguém e diz assim, cara, por que você não se candidata no próximo ano a um cargo eletivo? Você ajuda tantas pessoas. A gente já fazia aulão solidário, que eu faço até hoje, a gente recolhe o alimento, ajuda as comunidades, eu faço questão de levar para as instituições, porque elas têm demandas institucionais, eu chamo de instituições, tanto a Peter Pan, onde eu sou membro presente também na instituição, como também nas igrejas. As igrejas elas têm demandas, as pessoas vão na igreja e pedem apoio lá, a gente também consegue ajudar as igrejas com essas demandas. Então, alguém chegou para mim e disse, cara, por que você não se candidata a um cargo eletivo? E aquilo ficou na minha cabeça. Só que existem algumas frases que elas são perigosas. Perigosas para quem? Para todos nós. Por exemplo, a sociedade está replicando que todo político é ladrão. Isso é extremamente perigoso dizer isso. Sabe por quê? Porque se a gente continuar dizendo isso, as boas pessoas elas não vão querer colocar os seus nomes à disposição. Bem simples. Se todo político é ladrão e você quer ter um cargo eletivo para representar essas pessoas, então você quer ser ladrão. Isso é muito perigoso. E a gente sofre muito isso. Tem pessoas que olham para mim e dizem, cara, tu quer ser político? Para com isso, cara. Que história. Procura ser feliz. Isso não é exatamente por isso. Porque eu sou um cara extremamente feliz e a minha esposa ela foi muito sábia quando ela chegou e disse para mim, que eu perguntei, a primeira pessoa que eu pergunto é a minha esposa. Porque quem está comigo é quem vai viver o processo plenamente. Verdade. É injusto eu chegar para minha esposa e dizer, olha, serei candidato e ponto final, não quero nem lhe ouvir. Não, eu olhei para minha esposa e minha filha, nós somos felizes, mas eu sou muito feliz mesmo, a ponto de ter tanta possibilidade de eu ainda ajudar as pessoas e me veio essa situação. E a minha esposa olhou para mim e disse, você sabe que vai ser difícil para nós, enquanto família, porque a gente vai sair da nossa intimidade e virarmos plenamente pessoas públicas. A gente vai ter que abrir a nossa casa. Eu disse, sei, isso é verdade. Aí ela olhou para mim e disse, mas nós somos muito felizes. E você gosta, você quer ajudar mais pessoas. Então, eu preciso dividir o seu coração com mais pessoas. Foi muito feliz a minha esposa na frase dela. E aí, naquele momento, eu disse sim. Eu disse, então vamos. Eu olhei para os meus familiares, chamei primeiro o núcleo central, esposa, pai, mãe, sogra, cunhados, e aí fui conversando primos, fui perguntando a todo mundo, e todo mundo, cara, massa, nós estamos com a ideia com você. E aí abri para os alunos vamos juntos, abri para mais pessoas e as pessoas indo, se engajando e a coisa crescendo. Só um detalhe, que aí chega 2020, nós temos uma pandemia. A pandemia ela foi crucial para a minha caminhada, porque eu me separei de alunos de março até a data da eleição. Todos os cursinhos estavam fechados. Qualquer um ali talvez diria assim, não, então acabou o moral, como isso tem, acabou o moral, acabaram com o moral. O que o moral fez? Na adversidade a gente se reinventa. Eu disse, então eu vou para o meio da rua, então eu vou conversar com as pessoas, então eu vou fazer vídeo, eu vou falar do que eu penso, mas sempre, sempre, sempre eu discuto ideias e não pessoas. Eu não gosto de discutir pessoas. Então, se você olhar nas minhas redes sociais, não tem um palavrão para ninguém, até porque eu não gosto mesmo de palavrão, não faz parte do meu dia a dia. Respeito quem usa, mas eu não uso. Pronto. Então é assim. Então todas as minhas ideias, todas as minhas falas foram de ideias, foram de projetos. E aí vivi o processo. Tinha que pagar aquele processo do jeito que estava acontecendo. E ao final, quando chega no dia do pleito, meu amigo seu papo, lá em novembro de 2020, eu agradeci muito a Deus ter chegado até ali. Não foi fácil, foi difícil você não ter condições financeiras de manter tanta gente boa que estava ali. Às vezes, chegar no final da noite, eu não tinha condição de dar um lanche para os meus amigos, alunos que estavam vendo o processo comigo. E eu dizia para eles, não, o menino pegava ali, a gente comeu pizza de R$ 10, um dava 5, outro dava 8, dava 10, de repente tinha dado 3, 4 pizzas ali pra gente. E aí chega o resultado do pleito. O moral foi derrotado. De jeito nenhum, não teve derrota. Como teve derrota? Não existe isso, não houve. Eu consegui passar para as pessoas aquilo que eu pensava. A minha família saiu orgulhosa do nosso processo, da nossa caminhada. Eu não decepcionei ninguém. Muito pelo contrário, até hoje as pessoas falam daquela caminhada com alegria. Quem caminhou diariamente disse, cara, como tu andou feliz. E eram felicidades mesmo, eu era com alegria. Eu tirei 4.545 votos. Para você nunca mais esquecer, porque nós temos uma linguagem do S militar, e nós temos o S45, que é missão cumprida. Então Deus me deu o resultado.
45, 45. Essa a minha votação, 4.545. Missão cumprida. Então, quando saiu o resultado, e saiu tarde, quase 11 da noite, ou mais de 11 da noite, eu estava na casa dos meus pais, me ajoelhei, agradeci a Deus, Senhor, muito obrigado pelo que eu vivi, pelo processo que eu vivi. Levantei, abracei minha mãe, abracei meu pai. Muita gente lá fora, muitos chorando, inclusive. Eu disse: pá, para tudo, vamos dar as mãos aqui, agradecer a Deus, cada um vai para sua casa. Amanhã tem trabalho, amanhã eu me reapresento ao Corpo de Bombeiros. E nunca ninguém me viu triste por causa dessa não eleição. O nome é esse. Não foi derrota, não. Eu vivi um processo que foi necessário. É muito fácil você ser fiel no sim. É muito fácil seu filho gostar de você, você dando sim todo dia, toda vez. Pai, eu quero isso, tome. Pai, eu quero isso, tome. Você está comprando o seu filho. Agora, quando você dá um não ao seu filho, ele diz: muito obrigado, meu pai, te amo. Aí você se enche de orgulho. É verdade. Então, naquele momento eu não fui eleito, agradeci a Deus, mas nunca desisti. Eu não desisti. As pessoas perguntam para mim, e aliás não perguntam, elas afirmam. Não desistiu não, né? Ei, tu vai de novo, né? Até um ponto de um grande militar, um comandante-geral, chegar para mim e disse: Moral, tu desistiu? Eu disse: de jeito nenhum. Como é que desiste? 4.545 votos de pessoas que acreditam na boa política, acreditam que a gente pode fazer um bom trabalho. É muita Não gente. dá para desistir, seu papo. E aí elas perguntam: vai de novo, Moral? Eu disse: olha, Deus não tirou essa vontade de mim. Se ele tirar, a gente vai e absorve. Então, muito provavelmente, eu posso dizer para você, a preço de hoje, eu não sei amanhã ou depois de amanhã, mas a preço de hoje, Moral deve sim ser candidato, mais uma vez, a vereador, porque eu digo para os meus alunos: não desistam. Então, se eu desistir, qual é o recado que eu estou dando para os meus alunos? O Moral sofreu um revés e desistiu. Não desisti nada. Aprendi o processo, vivi o processo, agradeci pelo processo e estou mais forte. Massa. Moral hoje está muito mais forte, por quê? Porque eu estou muito mais convicto do que a gente pode fazer, eu consegui aprender mais e mais, tenho muito mais amigos, saí de um Instagram de 45 mil seguidores há 4 anos atrás, há 3 anos atrás, estamos com quase 56 mil seguidores. Então, seu papo, cara, eu estou muito feliz, cara, muito feliz por viver tudo isso, por viver esse processo e dar mais uma oportunidade para o Moral nessa caminhada. É mais um projeto de ajudar outras pessoas. Massa. Realmente, sabe as palavras, viu, professor? Porque, como o senhor disse aí, né? É fácil a gente ser grato quando só recebe sim, né? Mas, às vezes, o não, ele também ele te dá experiências que o sim nunca vai ser capaz de te proporcionar. Eu gosto de falar isso, porque eu converso aqui, viu, Moral, com muitos empresários, muitos empreendedores, e eles falam mais ou menos isso aí que você falou agora, que foi num momento de derrota, num momento de dificuldade, que foi moldado para melhor, né, a sua performance como empreendedor, como empresário. Então, realmente, tem lições que o fundo do poço vai te ensinar, que o topo nunca vai te ensinar. Então, realmente, às vezes você está numa situação ruim e é necessário passar por aquilo ali, para você poder realmente aprender, sentir na pele como é estar numa situação ruim, para você chegar lá no auge, né? E você saber, pô, eu sei o que é estar ali embaixo. A gente falou muito aqui, citou a Bíblia algumas vezes, e é difícil não citar, né? José, quando foi preso, e para quem estava vendo ali era o fim dele, né? Mas era uma preparação. Então, com certeza que numa próxima aí campanha, num próximo projeto aí, tenho certeza que Moral vem muito mais forte, muito mais preparado, mais experiente, porque com certeza você não foi eleito, mas ficou a experiência da primeira campanha. Então agora, com certeza, você vai conseguir alcançar ainda mais pessoas e pode ter certeza, pode contar com o nosso apoio aqui do canal Senhor Papo, com a família Senhor Papo aqui. Já fica aqui nosso apoio, nosso respeito, né? Realmente para nós aqui é muito bom ter pessoas que têm esse pensamento que o senhor tem, né? Que o senhor passou aqui e transmitiu para nós, essa confiança, essa credibilidade, esse moral, né? Esse respeito de verdade. Então, realmente, para nós do Senhor Papo aqui é uma honra de verdade poder
falar para os seguidores, falar para quem está assistindo. Moral realmente tem o nosso respeito. Obrigado. E escute o que eu vou dizer agora. Hoje é dia 29 de agosto de 2023, para ser replicado próximo ano, depois das eleições. Eu vou ser eleito. Pronto. Escute o que eu estou dizendo. Nós vamos ser eleitos, sim, porque a gente vai trabalhar muito para isso acontecer. Massa. Nós vamos trabalhar muito o aprendizado e tudo que a gente passou, a gente tem muitas pessoas que acreditam, então a minha cabeça é essa, eu sempre digo para meus alunos, não pense na derrota porque ela não existiu. Você pode construir uma aprovação, você pode construir uma reprovação. Tem muitos alunos que constroem uma reprovação em sala de aula. Eles vão para a sala de aula, se boicotam, perdem uma aula, troca por uma diversão e começa a dizer que não vai dar certo. Não, não, negativo, vai dar certo. Construa a sua aprovação dia a dia. Massa. Teve um aluno que chegou para mim e disse, Moral, a prova da Guarda Municipal que aconteceu agora de Fortaleza, 80 questões, Moral. Beleza, eu estou estudando para acertar 60, 70. Ele falou, 70, o que é que o senhor acha? Eu disse, eu acho que você está estudando para errar 10. Não estou entendendo, Moral. Isso como não, filho? Se são 80 questões, você estuda para acertar as 80. Você não estuda para errar 10, para acertar 70. Não, de jeito nenhum. Aliás, o erro ele não aconteceu ainda, não aconteceu nada. Quando você começar a sua prova, ela está em branca. Você vai construir sua aprovação. Cada questão vale. Então, a minha eleição ela vai vir porque nós estamos construindo a eleição. Do jeito que meus alunos estão construindo a aprovação, nós vamos fazer a mesma coisa. Nunca desistir, não vou desistir, só tem um jeito de tudo isso mudar. Oração do Moral acordar e dizer assim, o Deus vai lá, opera. Não é para você ir. A minha missão com você mudou. E aí, se isso acontecer, eu seria o primeiro a dizer para todo mundo também, olha, pessoal, Deus mudou meu coração e o projeto mudou. Mudou para melhor, porque quando Deus muda o projeto, ele muda para melhor. Mas realmente isso é importante, né? Você ter essa base, né, de tudo. Você saber que por trás existe uma superioridade, que é Deus, né? Você saber que a vontade sempre vai ser a dele que vai prevalecer. Muitas vezes a gente, como ser humano falho que a gente é, às vezes a gente quer passar por cima das vontades de Deus, né? E a gente sempre acaba quebrando a cara, né? Com certeza. Mas isso é muito importante, eu acho muito bacana. Professor, felizmente nosso papo aqui Que história é essa, tá rapaz? muito top, não tá? E aí tá chegando ao fim, mas que bate-papo, que podcast massa, que experiência única, né, que eu tô tendo aqui em bater esse papo com o senhor. E realmente, o senhor profetizou e eu vou profetizar aqui também, tá, pessoal? O meu próximo podcast com Ayrton Moral vai ser com o vereador Ayrton Ei, Moral. rapaz, me arrepiei todinho agora você Então falando vocês isso. aguardem, tá? Que o homem vai voltar aqui, vai Vamos. voltar com um pleito político aqui na mão. Pô, eu tive aqui ano passado e a gente falou, não foi seu papo? Foi exatamente. Então a gente vai, no próximo ano, fazer um podcast aqui, vamos falar da experiência da campanha. Amém, eu creio. Professor, muito obrigado de verdade. Eu só tenho a agradecer. Inclusive, tá? Aproveitar aqui a oportunidade. Esse ano, professor, vai ser o segundo ano que nós vamos fazer um projeto que se chama Gol da Alegria. Gol da Alegria é um projeto beneficente, né, criado aqui por nós do canal Senhor Papo. Ano passado a gente conseguiu, com esse projeto, arrecadar 60 cesta básica e alguns brinquedos, né? Acho que mais de 80 brinquedos a gente conseguiu distribuir aqui na periferia, no Pirambu. E esse ano vai ter de novo, né? Esse ano vai ser num sítio na Caucaia, mas a distribuição dos alimentos, dos brinquedos vai ser aqui em uma periferia de Fortaleza. Já quero estender o convite ao senhor, se o senhor estiver disponível dia 8 de outubro, é um domingo, tá? Já tem algumas pessoas confirmadas, lá vai estar a presença de influenciadores, inclusive o vice-prefeito de Calcaia confirmou a presença, ele vai estar lá prestigiando nosso evento. Fica o convite, tá? Para quem está assistindo, quer contribuir, quer ser um patrocinador, entre em contato com a gente. Vai lá no Instagram, Senhor Papo, tem o Instagram Gol da Alegria. Se você pesquisar lá, Gol da Alegria, entre em contato com a gente para você se informar como pode contribuir, como pode ajudar. Então a gente conta, professor, com a ajuda das pessoas para que a gente possa esse ano alcançar ainda mais famílias. Por que Gol da Alegria, né? A gente pensou o seguinte, pô, se a gente der só o brinquedo no Dia das Crianças, porque assim, o evento vai ser de 8 de outubro, mas a distribuição vai ser no dia 12 de outubro, cara, no Dia das Crianças. Mesmo. Isso. Por que a gente pensou em distribuir brinquedo e alimento? Porque a criança recebeu o brinquedo, ela vai ficar feliz, porque toda criança quer um brinquedo no Dia das Crianças, né? Só que a família precisa de alimento. Então a gente pensou, pô, a gente pode dar o brinquedo para a criança e a cesta básica para a família e fazer a alegria de toda uma casa. Então esse é nosso objetivo, nosso projeto é esse. Então já fica aqui o convite
para o senhor se juntar a nós nessa causa aí. Se o senhor realmente quiser e puder fazer parte do evento, será uma honra ter o senhor lá no dia 8 de outubro. Meu irmão, parabéns pelo projeto, senhor Papo, parabéns pelo trabalho que você está exercendo, muito bacana, e o papo realmente é muito bom, por isso que é o senhor Papo, tá? Me senti muito bem aqui no seu estúdio, muito obrigado por permitir que eu fale de Deus também, Massa. porque eu já fui proibido uma vez, numa determinada escola, e eu tinha que dizer para a diretora, assim, olha, se eu não posso falar do meu Criador ali, eu não posso estar. É, Então, muito bom você me permitir essa fala e, inclusive, contribuir comigo para a gente falar sobre o mesmo assunto. Vida longa ao seu projeto aqui, seu amém. papo, cresça muito. Obrigado por já dizer que já tem um novo convite É, para a gente estar aqui. Eu já confirmo com você, estaremos aqui. De fato, você vai estar entrevistando o vereador da quarta capital do país. Eu tenho plena top. certeza que nós vamos conseguir isso. E com relação ao gol da alegria. Parabéns também, não só estarei presente, como também nós vamos contribuir para que o evento seja muito bom. Faremos um aulão beneficente, recolhendo alimentos, Cara, e alimentos vai ser passado para você, a responsabilidade será sua e dos seus assessores nesse grande evento, que eu tenho certeza que essa comunidade do Pirambu, principalmente, uma comunidade carente, uma comunidade alegre e carente, com necessidades, e parabéns por estar fazendo esse projeto muito legal, muito bacana, gerando alegria, né, alimento para essas pessoas. Então, conte com moral não só com a presença, já estarei lá também com vocês, quero também estar na entrega do alimento e participando também, permitindo que o alimento chegue aqui para que a gente tenha mais famílias sendo beneficiadas. Deus te abençoe, muitos anos de vida no seu projeto, continue firme. Você falou uma palavra muito interessante chamada constância. Essa palavra, inclusive, está no artigo 7º do Código Disciplinar dos Militares, é um dos 12 valores fundamentais, a constância. Se você quer chegar no seu objetivo, lembre-se, não vai ser fácil, viva o processo e conheça a glória. Parabéns, meu irmão. Te Massa. abençoe. Mais uma vez, muito obrigado. Família, como o professor falou aqui, né? Mais uma pessoa fechada com o nosso projeto, Gol da Alegria. Então, realmente, como eu falei, se você também quer contribuir, quer ajudar de alguma forma, seja com alimentos, com brinquedo, entre em contato com a gente. Toda ajuda será bem-vinda. Eu tenho certeza, o maior beneficiado vai ser você, porque você vai estar ajudando outras famílias, outras crianças a se sentirem felizes numa data tão especial como essa que é o Dia das Crianças. Então, professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua força, tá? É isso aí, família. Eu tive aqui com o professor Ayrton Queiroz, o Moral. Tamo junto e até a próxima.